Opa! Oi, tudo bem? Ó, quem tá de volta? Quanto tempo? Pessoal, já faz um tempo já que eu fiquei sem gravar. Tava com saudade de gravar uma palavra. Ai, muita coisa acontecendo. E vamos ver se eu trago novidades aí mais pra frente. Bom, o que eu queria falar hoje é sobre permissão. Permita que as pessoas vão embora. E se você puder agregar algo para elas, elas vão voltar até você. Tem uma palavra lá em Lucas 15, né, lá a partir do versículo 11 em diante, fala do filho pródigo. Mas o versículo inteiro, ele fala até da ovelha desgarrada, que havia 100 ovelhas e uma fugiu. E esse pastor foi atrás dessa uma ovelha, e aí fala que ele resgatou ela, colocou ela sobre os ombros, e aí através disso ele se alegrou por causa de uma ovelha, porque as 99 ele tinha com ele, mas uma foi perdida. Então ele fala sobre o pecador, aquele que pecou, que fugiu e esqueceu de voltar, que há alegria no céu. E o filho pródigo é uma outra parábola que fala a mesma situação. Se você reparar no versículo 15, ele está falando a mesma situação. Só que do filho pródigo ele fala de um pai que havia dois filhos, e o mais novo, decide, né, pegar toda a sua herança, a sua decisão e ir embora. Após um tempo ele passa necessidades, e aí ele volta para a casa do pai, e ele quer voltar como servo. Só que por quê? Ele esquece a posição que ele tinha com o pai. E a sua posição era como filho. Então, quando ele volta, ele acredita que o pai ia colocar como servidor da casa. Mas ali o pai tinha uma herança novamente para ele. E isso é o que muitas vezes acontece. Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Para quem já viu já os vídeos, sabe do que eu estou falando. Para você que não viu, vai lá, começa a ver os vídeos aí, tá? E os vídeos eu falo sempre o quê? A gente se torna filho por causa do Espírito que está sobre a nossa vida. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, que habita em nossos corações. Por quê, Tiago? O Espírito Santo, quando ele desce sobre Jesus, Deus ele libera uma palavra assim, ó, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Depende das traduções, é praticamente essa base, tá? Então, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A descida do Espírito Santo, ele traz um reconhecimento nos céus. Sobre o quê? Sobre a pessoa de Jesus ali, como homem ali, né, que ele estava manifestado naquele tempo. Quando o Espírito ele pega em Atos 2, o mesmo Espírito que ele fala, ó, eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador, é o mesmo Espírito que desce dentro do homem. Se o homem recebe o mesmo Espírito que Deus olhou e falou assim, ó, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, é o mesmo Espírito que desce sobre o homem. É o quê? É o mesmo Espírito que faz Deus olhar e falar assim, meu, é muito semelhante a Jesus. Jesus ele começou as obras através do Espírito. Isso aí, né? Vamos falar um pouco sobre isso para ampliar um pouco aqui a mente de vocês do que eu estou querendo dizer. Então, se o Espírito que habita em nós nos dá permissão para ser filhos de Deus, é só através do Espírito que nos faz ter esse título, né, de filhos, através do Espírito, porque é o mesmo Espírito que habitou na pessoa de Jesus, é o que habita em nós. E aí, por isso que fala, e faremos coisas maiores ainda. Mas o que eu quero falar nesse vídeo, para não ficar muito longo, é: você já foi filho, você já teve o Espírito, né? Às vezes você acabou se perdendo, às vezes você tomou uma decisão de querer fazer a sua caminhada, às vezes você tomou a sua decisão, falar eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer, às vezes as pessoas te direcionaram para aquilo e você acabou se perdendo. E muitas vezes você quer voltar para Deus, você quer voltar para o Pai, mas você acha que ao voltar você vai ter que ser um servo para Ele. Mas eu quero falar, através dessa palavra, que você é filho, você tem uma herança com Ele. A Bíblia fala assim sobre testamento, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. O Primeiro Testamento é sobre o povo judeu, o Segundo Testamento é sobre os gentios, é sobre a noiva de Cristo. Tá? Por quê, Tiago? Testamento significa o quê? É quando alguém tem uma herança e eu vou lá, eu tenho, vamos supor, uma casa e meus filhos vão herdar essa casa a partir do momento que eu morrer. Então, o que acontece? Isso vai ficar com eles. É uma herança. E para deixar essa herança, eu tenho que deixar um testamento, algo assinado por mim, avisando que aquilo vai passar para eles, ou para quem eu quero que passe, né? Os meus bens materiais, ou enfim, para entender. Então, testamento na Bíblia significa o quê? Uma confirmação, uma assinatura de Deus naquilo que Ele está querendo nos entregar. Então, já que temos o testamento, que é o Segundo Testamento, dado à noiva de Cristo, que é os filhos, dado através do Espírito Santo,
né? Recebemos esse Espírito, a Bíblia fala, né? Que é o Espírito que podemos hoje chamar de Abba Pai, ou de chamar de Paizinho, né? Que é o mesmo Espírito que é manifestado em Jesus. Então, o que acontece? Se você já recebeu essa paternidade, se você tem essa paternidade, hoje você não tem mais desculpa para falar assim, ah, hoje é minha infância, eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe. Você recebeu uma paternidade de Deus. Então Deus, ele quer te abraçar de volta, ele quer você de volta, tá? E não como um servo, mas como um filho. Aceita e permita-se que Deus o trate como um filho e recebe a herança que a Bíblia está falando que você tem direito de receber do autogoverno, das lições, de tudo que ela fala. E acredite no que ela está sendo falado. É um testamento, tá joia? Meu, se você gostou desse vídeo, vai lá no meu Instagram, me manda mensagem. Eu acredito que se você estivesse perdido nesse momento, estava perdido nesse momento, através desse vídeo eu creio que você vai orar onde você estiver. Deus vai te ouvir e fala, pai, eu quero a paternidade, eu preciso da paternidade, eu preciso do Senhor na minha vida, e eu preciso do seu abraço, do seu amor, eu preciso que eu sinta um pouco mais do seu amor, porque quando eu sou amado por Deus, eu consigo amar as pessoas. Muitas pessoas que não se amam ou não são amadas por Deus, elas começam a, a machucar outras pessoas. E isso, você pode ver o comportamento da pessoa quando ela se sente amada, quando ela é amada por si mesma. A Bíblia fala, ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como você se ama. Mas para você se amar, você tem que sentir o amor, primeiramente. Meu, volta para casa, volta pro pai, volta para onde você se perdeu, onde você deixou de ir, porque em algum momento da sua vida você tomou uma decisão e às vezes não foi a decisão mais certa, e hoje às vezes você sente uma falta de um carinho, uma falta do amor do pai, e você sabe do que eu tô falando. Então volta, permita-se voltar para casa do pai. Volta para lá que ele tem o melhor para você. Tá joia? Fica com Deus. Amo todos vocês. Um forte abraço. Fui.